Mas podemos dizer que a educação ela é uma mercadoria dentro desse capitalismo selvagem que nós estamos vivendo. Alguns chamam, né, de pós-capitalismo, né, esse momento de pós-verdade. A educação ela virou uma mercadoria. Hoje, por exemplo, nós percebemos muito do ensino EAD, principalmente na formação do professorado, muitas faculdades à distância, como se essas faculdades elas fossem suprir a necessidade do mercado, os péssimos salários. E eu volto a frisar, professor Cássio, a questão de como foi a tratativa, o escárnio da professora Eleni do CEPERS. Eu reitero aqui, eu não concordo com ela 100% sobre o que ela fala. Eu acho que ela cometeu muitos equívocos, inclusive, na condução do magistério diante da presidência do CEPERS. Mas a preservação da vida, a postura legalista, inclusive, do CEPERS, né, falando que, olha, se a justiça decretar, nós vamos retornar às aulas. Inclusive, essa mesma justiça que suprimiu o salário dos professores numa greve legítima que outrora a categoria fez. Então, a pergunta é, por que esse escárnio, uma vez que a educação ela é uma mercadoria e principalmente o exercício do magistério cada vez mais barato e proporcionando lucros maiores? Voltando à questão do EAD, um professor hoje, no ensino EAD, para quantas pessoas ele dá aula e qual é a sua remuneração? Eu acho que tem uma questão que a gente não pode perder de vista. Eu vou discutir esses pontos contigo, passar para ti também falar sobre isso. É a questão assim, o ensino EAD ele não é um problema, ele veio para ser uma solução, ele se surge no Brasil a partir do rádio, né? As primeiras formas de ensino EAD no Brasil foi via rádio, em comunidades remotas onde a educação não chegava, teve programas de alfabetização via rádio. E o EAD no Brasil ele vai se implementar tardiamente, porque o Brasil tem uma estrutura falha de Estado, né? A gente não tem acesso à internet, velocidade, e é um problema, e a pandemia ela chegou e acelerou esses processos. Isso é um ponto. A gente tem um ponto também para pensar o papel do sindicato. O sindicato dos professores foi esvaziado com as leis que reprimiram o sindicato, certo? Então ele perde de sentido, ele já não estava sendo, de alguma forma, valorizado pela própria classe professoral, que muitas vezes fez greve e perdeu, e a justiça também não vê o professor como um sujeito digno de respeito. Por quê? Aí a gente pode pensar em várias explicações. A gente pode buscar a ideia do Gramsci, certo? De intelectual, certo? Do que é um intelectual tradicional e o que é um intelectual orgânico, por exemplo, para explicar uma ideia de sociedade em disputa, né? A gente está pensando no ponto de vista de cultura hegemônica, capitalismo, e a gente tem que pensar que o Brasil passa por um processo de transformação educacional. O que é essa transformação? Esses professores, cada vez mais, não pertencem à elite econômica brasileira e à elite política, ou seja, são professores que, assim como eu, assim como os outros professores, o professor Ranier também, viemos de classes populares, fizemos a formação, no caso eu e o Ranier, a gente fez formação privada, a gente pagou para estudar, ou começaram a entrar de forma gratuita a partir da ampliação do número de vagas na universidade pública, para fazer nível superior. Isso o EAD também contribuiu. A gente cabe lembrar que o curso que mais tem alunos matriculados em nível superior é pedagogia. É um curso de formação de professores. A gente está falando de 600 mil alunos matriculados em pedagogia na última vez que eu vi o censo. Entende que assim, e 600 mil alunos, e aí a gente pode fazer vários recortes. A gente pode fazer o debate sobre o que seria esse professor como intelectual orgânico, que pertence a uma classe popular mais baixa, e que foge desse entre aspas, assim, intelectual tradicional, que está centrado na alta cultura, que está lá bebendo nas fontes, a melhor cultura que existe no país, e olhar para esse professor e pensar que agora ele é o filho da doméstica. Quem é que luta pelo filho da doméstica? Quem é que lutou pela doméstica? A gente fica numa discussão polarizada no Brasil, para tudo, mas se esquece de olhar para o básico, que é tudo é polarizado, sempre houve alguém que detém o poder e alguém que não detém o poder. E a partir do momento que grupos que não detêm o poder começam a ocupar locais de poder, a escola é um local de poder. A partir do momento que o professor, no meu caso de história, no caso do Ranier também, a gente chega e diz assim, olha,
Eu sou morador aqui do bairro periférico de Porto Alegre e eu sou filho de uma doméstica e eu sou filho, não tenho, por exemplo, no meu caso, não tenho registro, não sei quem era meu pai, eu tô no mesmo lugar que esse aluno, automaticamente. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de perder o respeito que o aluno teria por mim, porque ele me olha e me encontra no bairro. A sociedade olha para mim e diz assim, é um qualquer, porque não tem nem pai, mal tem uma mãe. A sociedade olha para o meu diploma com desdém, porque eu posso ser tratado como um esquerdista ou um comunista, se eu tiver algumas posições mais à esquerda, ou se for ligado, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores, eu sou um petralha, a gente tem esses problemas da ordem do discurso, e não se discute o básico, que é por quem que eu estou lutando.